Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Renato Romão, sou Microsoft MVP da categoria de Business Application e você está na série onde a gente está falando sobre customização de um aplicativo do Power Apps, o aplicativo de tela, o Canvas, né, o famoso Canvas, onde a gente consegue criar um aplicativo de gestão de tarefas pessoais. Então, se você perdeu por algum motivo alguma dessas aulas, a gente está na aula de número 3, onde a gente eu fiz a introdução desse aplicativo, o que a gente vai criar e tudo mais. A primeira aula a gente fez a criação do nosso aplicativo, a primeira parte do nosso aplicativo. A gente está agora na segunda parte do nosso aplicativo, onde a gente vai fazer customizações do nosso aplicativo, colocando inputs dentro de galeria, entradas dentro de galeria, textos, a gente vai colocar ação dentro de botão e tantas outras coisas que a gente vai fazer nessa customização de um aplicativo de tela. Então, se você perdeu por algum motivo algum desses vídeos, vou deixar aqui na parte de cima o link para você assistir as aulas completas e você não ficar por fora de nenhum passo do que a gente está fazendo, tá bom? Bom, basicamente eu produzo conteúdo sobre Power Platform, Microsoft 365, chatbots, inteligência artificial e tudo mais. E se você por algum motivo não me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem todos os links para você se conectar comigo no LinkedIn, Instagram, Twitter e tudo mais. E se você tiver alguma dúvida, você pode tanto mandar aqui nos comentários do YouTube e o feedback também, que é super importante para a gente continuar produzindo, como também você pode acessar aqui meu Instagram, que vai aparecer aqui na tela para você, e você pode conectar lá comigo, onde eu posto conteúdos, vagas de emprego, eu posto mais conteúdos, dicas rápidas para você aprender. Não necessariamente vai ter um vídeo com passo a passo, aqui no YouTube a gente faz mais os tutoriais, tá bom? Lembrando, todo esse aplicativo que a gente está criando, todos os conteúdos que eu posto aqui no canal, eles vão ser disponibilizados dentro do meu GitHub, que é um lugar onde a gente vai armazenar todos os códigos de comunidade. Então, se você ainda não me acompanha também, eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo, onde você vai poder acompanhar e você não vai perder nada ao final da série. Então, na hora que a gente terminar a série, já vai estar disponível lá esse aplicativo, esse fluxo, esse chatbot e tudo mais, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo. Basicamente, no primeiro vídeo, onde fiz a introdução do aplicativo, eu mostrei que a gente ia utilizar esse aplicativo aqui, que a gente ia criar um aplicativo igual a esse que eu desenvolvi, onde a gente pode colocar as informações de tarefas. Então, o que eu preciso fazer aqui, coloco uma descrição aqui, vou adicionando outras tarefas também a essa minha lista de tarefas para serem feitas. A gente vai também colocar uma opção de concluir essa tarefa, a gente vai customizar essa tarefa, esse aplicativo para ficar bem interessante, né? E no vídeo anterior a gente deu a criação, deixa eu clicar aqui, lembrando para você editar um aplicativo, você pode vir no make.powerapps.com, acessar com a sua conta, selecionar o seu ambiente, vir em aplicativos, achar o seu aplicativo, selecionar ele aqui e depois clicar em editar, tá bom? Então quando está abrindo aqui, explicar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Então, basicamente, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai customizar, antes, para não me esquecer de alguma coisa, tem vídeo todo dia no canal, então qualquer dia que você queira aprender aí, só conectar no canal aqui no YouTube e vai ter vídeo novo falando sobre Power Platform, chatbots, inteligência artificial e tudo mais. Então, fique ligado que é só conectar aqui para você ficar por dentro dessas novidades. Então, a ideia é que a gente, no aplicativo de hoje, né, nesse vídeo de hoje, a gente customiza esse aplicativo de modo simples, onde eu consiga digitar as tarefas, o texto das tarefas, e eu possa ir armazenando esses dados dentro de uma coleção. No próximo vídeo a gente vai falar sobre estrutura de dados, onde a gente vai salvar dentro do SharePoint, vai criar toda a estrutura para a gente conectar, e a gente vai fazer essa conexão do SharePoint com o aplicativo do Power Apps. Mas nessa parte desse vídeo de hoje a gente vai fazer então a customização final do nosso aplicativo, para garantir que no próximo vídeo a gente vai ter todo o aplicativo pronto para simplesmente eu conseguir conectar com a minha base de dados e eu salvar essas informações e a gente partir de repente para uma nova série ou até mesmo para melhorar esse aplicativo, tá bom? Basicamente o que a gente tem aqui? Dando play aqui no meu aplicativo, já abriu na edição. Por padrão, ontem a gente criou uma galeria, a gente customizou essas informações e lembrando que meu horário tá certinho agora, porque eu tô gravando um pouquinho mais cedo. Então tá aparecendo dia 3 de março certinho, que é o dia que vai sair esse vídeo. Então eu consigo ver o texto da minha tarefa, o título, né, que era só um exemplo que a gente tinha colocado.
e consigo ver o botão, mas nada disso está funcionando. E ele mostra um espaço em branco aqui também. Então, por padrão, nada disso ainda está funcionando. Vou fechar aqui. O que a gente vai fazer? Uma dessas customizações que a gente fez foi colocar um texto. Então, eu poder digitar. E toda entrada de texto que eu preciso adicionar dentro do meu aplicativo, eles estão em inserir aqui, lembrando que o meu está em inglês. Você pode usar em inglês ou em português, tanto faz. Toda vez que a gente precisa inserir um texto, a gente pode vir inserir um texto aqui, ou no menu lateral esquerdo também é possível você inserir. E a gente precisa adicionar uma entrada de texto. Porém, se eu só clicar nessa entrada de texto dentro do meu aplicativo, ele vai adicionar uma entrada de texto aqui aleatória. E eu não vou conseguir digitar um texto dentro da minha galeria. Então eu vou excluir essa entrada de texto aqui. O que eu vou fazer é abrir a minha galeria aqui no canto esquerdo, nos meus controles. Vou selecionar aqui dentro. Na hora que eu estou selecionado aqui dentro, eu consigo vir aqui em inserir texto e entrada de texto. A partir do momento que eu faço isso, ele adiciona uma entrada de texto para cada item. Por que ele faz isso? Quando a gente está trabalhando com galeria, toda vez que a gente adiciona algum controle dentro da galeria, ele vai adicionar esse mesmo controle para todo o registro que a gente tem dentro da galeria. Então, se tem 100 registros, vai adicionar para cada registro, ele vai mostrar uma entrada de texto ali também, tá bom? Então nós temos a nossa entrada de texto aqui. Por padrão, essa vai ser a entrada de texto de título. Então deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Isso aí é questão de design, né? Então você vai precisar dar uma customizada aqui. Vou deixar um pouquinho menor, já explico para vocês por quê. Adicionei essa primeira entrada de texto. Então se eu der um play aqui no meu aplicativo, eu consigo digitar, ó, tá funcionando. Então eu consigo apagar, digitar e tudo mais, tá funcionando para todos. Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou deletar esses rótulos que a gente tem aqui, ó. Então esses rótulos que a gente já tem, que está mostrando Loren Y aqui e tudo mais, são textos que ele já está adicionando por padrão. Então eu vou fazer o seguinte, vou deletar esses rótulos e vou deixar só a minha entrada de texto e o meu separador, que é essa parte cinza, que é o nossa divisão fake ali, para ele mostrar essas informações. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou customizar essa entrada de texto para ele ficar bonitinha, igual tá aqui, onde eu não consigo ver, e mesmo passando o mouse, ó, ele não dá diferença, não parece que tem um texto ali. Você pode até deixar uma corzinha, mas às vezes não fica interessante para você. Então o que a gente vai fazer? Você pode selecionar tanto o seu controle no primeiro registro da sua galeria, quanto o controle na lateral esquerda, você seleciona esse controle aqui. Na lateral direita, você pode vir também nas propriedades aqui na parte de cima, mas como é a parte sem código, né? Então você pode fazer aqui direto pelo painel da direita. Pelo painel da direita, você pode ver que ele tem borda. Então ele tem uma borda de 2 aqui. Nesse caso a gente não vai usar borda, então você pode zerar essa informação. Tem um hover também, então quando eu passo o mouse em cima, ele vai mostrar uma cor diferente. Por padrão ele está mostrando um fundo azul. Então tá totalmente diferente, né? Quando eu pressiono também, ele também tá mostrando uma corzinha diferente para mim em azul. Então, se eu fizer toda essa informação aqui, ó, você pode ver, ó, que eu passei o mouse, ele já ficou azul. Quando eu seleciono, ó, ele fica azul e branco, ó. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar, primeiro a gente vai selecionar aqui. Posso zerar a borda, então, primeiro eu quero zerar a borda aqui. Legal, já ficou diferente já. Mas se eu der um play, o que vai acontecer? Na hora que eu passar o mouse ainda dá pra ver, ó. Você pode até adicionar, para facilitar para o usuário, você pode adicionar de repente esse texto por padrão, vai ajudar ele, mas se não tiver muito intuitivo, eu acredito que esteja bem intuitivo esse aplicativo aqui, onde ele consegue digitar aqui. Ou você pode adicionar um texto padrão já para ele adicionar ali, vai ficar muito mais fácil. Na minha opinião, na questão de design fica muito mais bonito. Então, só que o que acontece é a gente tem um hover ainda. Então, vou vir selecionar aqui o hover e vou selecionar essa cor transparente. Então, vai ficar transparente ali. O que a gente vai fazer? Posso passar aqui o mouse, ó. Não está mais ficando azul. Mas quando eu seleciono, ainda tem uma borda azul aqui. É por causa do Pressed. Essa propriedade aqui ainda está colocando cor. Então, por padrão, ó, a propriedade Fill está normal. Porém, a borda aqui em linha está utilizando essa propriedade aqui, Self Hover Border Color. Eu vou te ensinar um jeito, depois a gente vai aprofundando, lembrando que no canal a gente vai ter mais vídeos aprofundando dentro do Power Apps,
e não só dentro do Power Apps, mas dentro da Power Platform. Mas nesse caso a gente vai fazer um negócio bem simples. Então o que eu vou fazer para você é, vou apagar essa fórmula que a gente tem aqui, para a gente utilizar a parte low code, que não é sem código nenhum. Na verdade eu vou usar a parte no code, porque a parte com código a gente poderia customizar muito melhor. Então esse Pressed Color aqui, que a gente tem essa propriedade, nessa daqui, ó, eu vou selecionar ela agora e vou colocar transparente também, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nossa, Renato, mas ainda tá mostrando borda. Como que eu faço? Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui, vou vir ver o que está utilizando de azul. Então você pode ver tanto pelo painel da direita quanto pelo painel das propriedades. Então o hover border ainda está mostrando também. Então o que a gente vai fazer? Trocar o hover border. Mas você vê, ó, que ele já ainda está mostrando, depois que ele está ativo, ó, depois que eu saio, cliquei, saio daqui, ele ainda mostra. Tem algumas propriedades que às vezes elas não mostram direto no painel da direita. Então você pode ver que não tem mais nenhuma propriedade que está azul aqui que vai possivelmente mostrar para você. Então o que você vai fazer? No conteúdo aqui no topo esquerdo, você pode vir aqui e você pode vir ver várias propriedades que a gente está utilizando. Então tem Hover Border Color, que é uma propriedade que é, depois que passar o mouse, ele vai ter uma borda. Se eu selecionar essa propriedade aqui, ó, eu posso ver que está transparente também. Beleza, então não é ela. Focused Border Color, é quando está focado essa informação. Deixa eu ver aqui, tá azul. Então essa é a razão de talvez estar mostrando azul. O que eu vou fazer? Eu posso colocar transparente direto na cor mesmo, ou trocar a cor da borda aqui, que também é possível. Colocar transparente, automaticamente vai refletir nessa cor aqui. Então vamos testar para ver se funcionou. Legal, era isso mesmo. Então depois que ele focou, ele ficava com uma cor diferente. Então às vezes, mesmo que você zerou, a Microsoft ela utilizou um controle conectado ao outro e pode dar uma propriedade conectada à outra e pode dar essa diferença de cor. Então garanto que está tudo transparente aqui para funcionar para você. Legal? Agora que meu controle está funcionando, eu quero duplicar ele para fazer uma descrição. Não só título da tarefa, mas descrição simples também. O que você pode fazer? Primeiro eu quero trocar a fonte para ficar bonitinho, né? A gente está criando um aplicativo para ficar bonito. Vou trocar a fonte dele para Verdana. A Verdana fica bem bonito também. Tem outras fontes aqui que dão uma customizada bem legal. Algumas não são tão interessantes, mas você pode utilizar umas fontes aqui. Pense também que você está criando para o seu usuário final. Então você não pode criar um negócio muito ruim e nem pensar em criar um negócio rústico. Você tem que pensar em customizar para a experiência dele. Então eu vou utilizar a Verdana aqui, que acaba ficando bem bonito. E também, deixa eu ver aqui, ó, eu coloquei negrito. Então ele ficou um pouquinho diferente na minha customização. Vou colocar semi-negrito, só que a Verdana ela fica muito forte. Então vou voltar para Open Sans. Ó, o Open Sans ficou ok, ficou bem bonito agora, com semi-negrito. Vou dar um Ctrl C nesse texto aqui e vou dar um Ctrl V aqui. Simples assim. Por quê que eu fiz isso? Porque eu dupliquei os controles. Duplicando os controles, primeira coisa que eu vou fazer, vou trocar para fonte normal e vou diminuir a fonte também. Então a fonte ao invés de 21 vai ficar 18. E também o que eu vou fazer é trocar a cor desse texto. Vou trocar para um cinza. Dessa forma, na hora que eu estiver digitando aqui, eu sei que eu estou digitando um texto e aqui eu estou digitando a descrição. Então a descrição ela fica com uma cor diferente. Lembrando que toda vez que você trocar, você precisa ficar atento à questão de hover color. Você precisa trocar todas as propriedades justamente para garantir que todos estão utilizando. Depois que eu passei o mouse ele ficou certinho, ou depois que eu cliquei fora ele trocou a cor. Isso dá uma experiência ruim para o usuário, então você tem que pensar em tudo isso. Legal, ele já está mostrando para mim essas informações. Agora o que a gente precisa se preocupar? Além disso, vamos adicionar um outro controle, que é o marcar como concluído. Então eu vou clicar aqui dentro da minha galeria, vou vir aqui dentro de inputs, a gente tem algumas outras propriedades, inputs, entradas, que a gente também tem. A gente tem rádio, toggle e outras propriedades, mas o que a gente realmente quer é esse checkbox, para garantir que realmente foi concluído. Então o checkbox é para marcar como concluído.
No meu aplicativo original não tinha essa opção, mas eu acho que é interessante a gente ter. O texto dela, esse checkbox, não vai ter texto, ele vai ser só uma opção para a gente marcar sim ou não. Posso diminuir a caixinha até para ficar do tamanho da caixinha original aqui. Vou deixar aqui no cantinho, ó, vou reduzir um pouquinho. Posso diminuir a fonte dela, então vou diminuir para 18. Deixa eu reduzir para 15. Se bem que a fonte a gente vai reduzir o texto e a gente não quer reduzir o texto porque o texto já está bom. A gente tem esse checkbox size, que é o tamanho do checkbox que a gente quer, tá 70, eu vou colocar 60. Legal? 60, eu acho que está num tamanho ok. Vou alinhar aqui para ficar do tamanho da caixinha, centralizado no meio, porque a ideia é que fique no meio. Só que está descentralizado um pouquinho a questão do texto, dos rótulos, que a gente está descentralizado. Então pode ficar um pouquinho diferente também para você. Você pode ir reduzindo aqui, achar uma posição que fica legal para você, colocar uma margem esquerda, margem direita. Aqui você pode trabalhar, por exemplo, colocar uma margem de 5 e tudo mais. Fica a seu critério trabalhar com todas essas opções que você tem disponível dentro do Power Apps mesmo. A descrição vou deixar um pouquinho maior. Então a descrição vou deixar um pouquinho maior, porque a descrição a gente acaba colocando algum texto a mais, né? Então a gente acaba editando essas propriedades, deixando ela um pouquinho melhor. Bom, então era isso que a gente queria customizar. A gente tem um checkbox para a gente marcar e a gente também tem essa propriedade para a gente concluir, né? Colocar a nossa descrição e uma série de opções aqui. Legal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar, clicar nesse botão e adicionar um texto dentro da minha galeria. Só que para eu fazer isso, não conectado à minha fonte de dados, eu preciso saber que eu preciso ter uma galeria aqui. Por padrão, a gente só criou essa nossa galeria e ele já veio com dados de exemplo. Tanto que se eu selecionar aqui essa opção, deixar o mouse aqui, eu consigo ver essa setinha e eu consigo ver alguns dados de exemplo. Então tem a parte de cabeçalho, imagem, algum exemplo de texto e tudo mais. Mas são textos que eu não quero. Eu não vou utilizar esse padrão. Vou utilizar um padrão de foi concluído ou não, qual que é o título e qual que é a descrição. Então essas propriedades por padrão que a gente vai utilizar. Como que eu posso customizar, Renato? Sem manipular essas informações direto com o SharePoint ainda. Fazer uma coleção onde eu salvo só no meu aplicativo testando para ver se a funcionalidade ela está funcionando. Você pode começar criando uma tabela. Então você pode utilizar a fórmula de table. Você cria uma tabela e ele vai pedir para você os registros. Então o registro aqui, deixa eu ampliar aqui. Lembrando, vai ter conteúdo no canal também falando sobre atalhos, né, que a gente pode utilizar. Então tabela, vou criar uma tabela utilizando as chaves. Então para cada chave que você utilizar, você cria um registro novo. Dentro das chaves, a gente vai dar um Enter aqui e a gente vai adicionar uma propriedade. Lembrando que eu vou utilizar o SharePoint, então eu vou utilizar a Title, que é a propriedade inicial que a gente vai utilizar. A primeira é o título, né, o padrão. O título eu vou colocar aqui teste 1. Teste 1. Descrição, vou colocar descrição, lembrando sem acento. Eu já estou pensando já no SharePoint, na estrutura que eu vou criar, porque tem que ser exatamente igual, os nomes internos e tudo mais. Descrição, e aqui eu posso colocar, por exemplo, a descrição teste de criação de exemplos. Um nome nada a ver. Vírgula, e eu vou criar mais uma outra opção que vai ser concluído. E ela vai ser verdadeiro e falso, então é true ou false. Beleza? Vou copiar esse registro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, dar um zoom. Então basicamente eu tenho title, descrição e concluído. O title está em inglês porque, por padrão, na hora que a gente está criando uma coluna no SharePoint, criando uma lista no SharePoint, ela por padrão já vai como title internamente, tá bom? Eu não quero mudar esse padrão, eu não quero trocar o título depois ou modificar essa estrutura, eu quero criar uma estrutura onde as tarefas elas vão ser gerenciadas via aplicativo. Eu não quero utilizar o SharePoint, não quero olhar para ele. Independente da minha fonte de dados, eu quero simplesmente utilizar o aplicativo para criar e talvez um relatório no Power BI para ler esses dados. Eu não preciso utilizar, não preciso olhar para a fonte de dados, porque para mim ela não é necessária nesse caso. Vou copiar então esse registro, colar aqui embaixo, e vou fechar a minha tabela. Então o que aconteceu? Utilizando essa estrutura aqui, ele criou dois registros para mim, o registro 1 e o registro 2.
você pode ver que o resultado foi esse aqui já, ó. Ele já mostrou aqui pra gente o resultado. Legal? Vou colocar teste 2 aqui e eu vou colocar aqui teste de criação exemplos 2. Legal, criamos essa tabela de exemplo. E por padrão ele ficou text input. Não fez o menor sentido, porque o que a gente quer utilizar é o título, a descrição e está concluído ou não, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse input que a gente tem aqui. Você pode ver que a gente está mostrando o valor default. O valor default é esse text input. Só que eu quero mostrar dinâmico o valor que está dentro da minha galeria. Você pode selecionar o default e ele já vai aparecer para você essa caixinha aqui de texto, tá bom? Aqui, o que eu vou colocar? Como a gente está dentro de galeria, a gente pode usar o thisItem, que é o que a gente pegar o item atual. Então, item atual, ponto, a gente vai conseguir pegar concluído, se é descrição, se é o title aqui, tá bom? Vou utilizar o título, que é a primeira opção que a gente vai utilizar. Ele já apareceu aqui para mim, teste 1 e o teste 2 aqui no resultado. Legal? Vou fazer a mesma coisa com a descrição. Selecionar a descrição, default, e aqui a gente vai colocar thisItem.descrição sem acento, sem espaço. Ele já mostrou a descrição aqui para mim. E aqui eu vou marcar se ele está concluído ou não. Por padrão, a gente também tem um default no checkbox. E ele recebe verdadeiro e falso. Ele recebe booleano. Então a gente vai passar aqui também thisItem.concluído. Como as duas delas estavam marcadas como concluído, ele já vai ficar marcado aqui certinho. Vou selecionar minha galeria novamente. Ó, você pode ver que os dois estão concluídos, mas estão mostrando ali. E se quando tiver concluído eu quiser esconder essas informações? Você pode colocar um verdadeiro e um falso. Legal? Um vai ficar marcado como verdadeiro e o outro como falso. E como a gente está criando uma tabela fake aqui, dentro do itens, a gente pode fazer um filtro também no começo da fórmula. Então vou dar um Enter aqui. No começo da fórmula, eu vou colocar um filter aqui. E nesse filtro, quando a gente está utilizando essa fórmula, a gente precisa primeiro passar a fonte de dados, ponto e vírgula. Nesse caso eu estou utilizando vírgula, né? Lembrando que eu estou utilizando inglês, então para você pode dar erro por conta disso. Se você estiver usando em português é ponto e vírgula na separação das coisas, no inglês é vírgula. Então por isso que eu utilizei vírgula aqui também. Nesse caso aqui a gente vai utilizar ponto e vírgula para a gente separar os registros. Então para eu fazer o filtro eu preciso, a primeira parte da fórmula eu preciso da fonte de dados e a segunda parte é o filtro que eu quero fazer. Então o segundo filtro que eu quero fazer, eu vou colocar aqui filtrar por concluído, que é igual a falso. Então todos os concluídos que forem iguais a falso, a partir desse momento então ele vai exibir só os falsos. Legal? Então ele exibiu só os falsos aqui. Como eu quero exibir todos os registros por padrão, eu vou remover essa fórmula, essa condição que a gente fez aqui, porque eu quero mostrar todos os registros para você, até mesmo para a gente trabalhar com todos os dados ali. Então ignora esses últimos 2 minutos aí de filtro. Você pode até colocar no seu caso, talvez você vai precisar, por isso que eu te mostrei, mas no nosso vídeo a gente não vai fazer isso. E legal, estou criando a minha tabela aqui e ele está mostrando certinho. O que a gente vai fazer? Por padrão você pode ver que tem uma barra muito grande aqui, branca, e tá muito feio, não tá legal. Como que eu faço o tamanho dinâmico de galeria, Renato? Você pode fazer de acordo com o registro. Você pode ver que cada registro ele tem um tamanho fixo. Se você vir selecionar a galeria aqui, ó, quando você seleciona a galeria no canto esquerdo, você pode ver que tem um lápis aqui, ó. Nesse lápis, quando você seleciona o lápis, você pode ver que ele tem um tamanho específico para cada registro. É esse tamanho aqui. Nesse tamanho ele tem todo o conteúdo ali dentro de cada item, ele vai reproduzir o mesmo tamanho. O que a gente vai fazer? Se você olhar no canto direito, você vai ver que tem um template aqui, que é o tamanho por padrão de largura, né, que ele mostra dentro para cada registro. Mas se você for nas propriedades na parte de cima, você vai ver que tem outras propriedades aqui que você pode utilizar. Então, tamanho padrão disso, tamanho padrão daquilo e tantas outras propriedades que você vai conseguir fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu posso ver que na galeria, quando eu seleciono a galeria aqui, se eu for nas propriedades, eu tenho um tamanho, que é a altura dele, que é esse raio aqui. Então, esse raio aqui, ele mostra a altura. Deixa eu selecionar aqui que eu acabei dando foco, ele saiu. A altura por padrão ele está 575.
Se eu trocar essa altura para 400, 200, por exemplo, ele vai mostrar aqui, ele vai mostrar uma barrinha de rolagem. Porque, por padrão, o nosso registro é maior do que cada item que ele tem, é maior do que o registro. O que a gente pode fazer? A gente pode calcular dinamicamente. Então eu sei que, por exemplo, se eu colocar aqui self, que a gente vai pegar da própria galeria, essas propriedades da própria galeria, se a gente pegar, por exemplo, template, e a gente pegar esse template high aqui, a gente consegue pegar as propriedades e o tamanho de cada registro. Então eu sei que o tamanho de cada registro, a altura dela é 127. Legal, Renato. 127 para cada registro. Então eu sei que tem 2 itens, eu vou multiplicar por 2. Ah, Renato, mas e se eu tiver 3 registros? Vai ficar com barra de rolagem, já vai ficar errado. Como que você pode fazer também? Você pode não só multiplicar por 2 fixo, né? Porque você pode ter muitos registros, você pode ter 1 ou você pode ter 100. Você pode ter simplesmente essa ideia aqui de fazer um count rows, que é para contar as linhas que você tem dentro da sua galeria. Aqui você pode colocar self.allItems. Por que eu estou colocando toda vez self? Porque como a gente está dentro da própria galeria, a gente pode pegar quantos itens tem aqui dentro mesmo de mim. Então ele mostra a quantidade para você. Então ele mostra aqui, ó, quantidade que tem. E ele já calculou certinho. Legal? Mas eu vou te mostrar um outro problema. Deixa eu pegar a galeria aqui e na propriedade itens. Perdão. Se eu ir na propriedade itens e multiplicar isso aqui por muitos, o que vai acontecer? Esse problema mesmo que você está imaginando. Ele não fez barra de rolagem, porque ele está multiplicando o tamanho. Se eu for na altura, selecionar a minha galeria aqui, e for na altura dela, posso selecionar a altura aqui. A altura ao total aqui, deixa eu selecionar aqui, ele deu 1.397, só que meu aplicativo tem uma altura de 400, 500, por padrão de celular. Então o que vai acontecer é, ele vai ficar muito maior do que o próprio celular. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar essa fórmula inteira. Vou colocar um if no começo da fórmula. Então, if no começo da fórmula. Se esse tamanho completo, e vou colocar um parênteses aqui no começo também, só para a gente separar a conta, né? Porque como a gente está multiplicando essas contas aqui, é matemática, é lógica. A gente precisa separar para ele calcular tudo isso aqui. Porque se eu colocar isso aqui é maior que isso aqui, ele pode fazer um cálculo matemático diferente de outro. Porque isso aqui é questão de lógica. Então a gente vai separar com parênteses, porque calcula tudo que está aqui dentro, para depois, se isso aqui tiver maior que 400, por exemplo, que é o padrão que eu quero definir, eu quero que, se for maior que 400, defina o máximo de 400. Caso contrário, calcula dinamicamente. Entendeu? Então o que eu estou fazendo? Se for maior que 400 a quantidade, a altura padrão de cada um, vezes cada item que ele tem na galeria, se tiver 5 itens, se multiplicar e for maior que 400, então o máximo que você vai chegar é 400. Agora, se for menor que 400, mostra a quantidade de itens vezes o valor. Porque vamos supor que tem 2. Então, 127 vezes 2 dá 254. Então, 254, ao invés de mostrar 400, que é fixo, e ficar um espaço branco, vai ficar 257 porque é menor que 400. Tá bom? Só que por padrão aqui ficou bem pequenininho, porque eu sei que meu aplicativo aqui tem 800 mais ou menos de tamanho. 800, 900. Então, eu posso definir, quando for maior que 800, define 800, que é o tamanho. Mas ficou ainda um pouquinho ultrapassado do nosso botão. Então, você pode ir manipulando aqui até se achar um número que fique legal, que fique adequado para você. Nesse caso, posso até colocar, por exemplo, aqui 720. 720 fica legal. Então, 720 aqui. Legal? E a gente vai selecionar nossa galeria e você pode aqui, ó, desabilitar esse Show Scroll Bar, porque ele está mostrando nossa barrinha de navegação. A gente quer um aplicativo moderno, onde a gente pode navegar aqui, ó, com o nosso próprio mouse. Se a gente tiver no celular, a gente pode clicar e arrastar e a gente vê nessas informações. E a gente pode digitando aqui também. Legal? Então, tem bastante coisa aqui que dá pra gente fazer, ó. E nosso aplicativo de tarefa, quando eu tô marcando concluído aqui, ó, já tá ficando certinho. Lembrando que você pode trocar a cor também nesse checkbox. Ao invés de checkbox ele ficar azul, por padrão a borda dele tá azul também. Você pode colocar transparente. O checkbox, a cor do checkbox, você pode colocar preto para ficar bem bonito também.
quando ele está com preenchimento. Você pode trocar a cor também para preenchimento vermelho. Mas legal, ó, agora ficou bonitinho. Transparente, você pode ir marcando as tarefas como concluídas também. Legal? Qual que é a próxima tarefa, Renato? O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, então, a gente vai criar o nosso aplicativo, a gente vai adicionar uma ação dentro desse botão. Opa, travou. Dentro desse botão, quando a gente clicar, ele adicionar um novo registro dentro dessa nossa galeria, mas a gente já vai conectar direto com o SharePoint, criando a estrutura de dados, tá bom? Espero que você tenha gostado. Lembrando, toda vez que você mexer no aplicativo do Power Apps, não se esqueça de salvar essas informações. Então, vem aqui em arquivo, adiciona as notas, isso é muito importante, isso faz parte das melhores práticas. Adiciona as notas, então o que a gente fez nessa versão? Adicionamos entradas de textos na galeria e também nós adicionamos um checkbox nela. Vou dar um salvar, dar um publicar, atualiza a página e ele já vai estar essa informação lá para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo e até mais!